As árvores na Bíblia. Parte 2. No vídeo anterior, vimos a história da aboboreira e de Jonas. A aboboreira cresce para dar sombra a Jonas, aliviando-o do desconforto. Isso simboliza a misericórdia de Deus, que provê alívio, proteção e também nos mostra sua justiça. Neste vídeo, continuamos a explorar as lições das árvores na Bíblia, agora focando na acácia. Vamos ao conteúdo. Acácia. Existem cerca de 130 espécies de acácias plantadas em todos os continentes, vivem cerca de 15 anos, sendo as espécies mais plantadas as Acácia mangium, saligna e a merci. A acácia é uma árvore que não tem sua madeira tão forte, nem é muito robusta, mas tem uma beleza tremenda, ela fica toda florida de amarelo ou de vermelho. Quando suas flores caem, cobrem todo o chão ao seu redor fazendo um tapete de flores. Ela é uma árvore que crescia bem no ermo, onde os israelitas peregrinavam. Ela podia fornecer tábuas bastante grandes, de quase 4,5 metros de comprimento. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Êxodo 36 verso 20 e 21, que os israelitas usaram para construir o tabernáculo portátil. Visto que esta árvore praticamente desaparece do registro bíblico após a entrada na Terra da Promessa, isto poderia também indicar uma árvore não comumente encontrada em toda a Palestina. Essa descrição ajusta-se às espécies de acácia conhecidas como acácia ceial e acácia tortilis muito melhor do que a qualquer outra vida vegetal daquela área. Tais acácias ainda são comuns no Negueb e na zona do Sinai, e encontram-se algumas ao longo do Vale do Jordão, ao sul do Mar da Galileia, mas não na Palestina setentrional. É interessante notar que ceial é a palavra árabe para torrente, e o habitat da acácia são os vales de torrentes ou uades, pelos quais escorre a água na estação chuvosa e que são encontrados nas regiões que, de outra forma, são áridas, desérticas, ao redor do Mar Morto, e, em direção ao sul, no deserto da Arábia e na Península de Sinai. Assim, a profecia de Joel, 3 verso 18, diz: da casa de Jeová procederá um manancial e terá de irrigar o vale da torrente das acácias, o que claramente indica um lugar que, de outro modo, seria usualmente seco, Sitim. Em Isaías 41 verso 19, Jeová diz: porém no ermo o cedro, a acácia e a murta, e o oleastro, árvore oleaginosa, aqui, profetiza-se que 3 árvores que normalmente crescem em solo rico e fértil se tornarão companheiras da acácia, que gosta do deserto, em resultado da provisão divina de irrigação. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca, em mananciais. Isaías 41 verso 17 e 18. A acácia tem muitos espinhos longos que se projetam dos ramos amplamente espalhados. Esses ramos usualmente se entrelaçam com os das acácias vizinhas, formando uma mata cerrada. Isto, sem dúvida, explica por que quase sempre se usa a forma plural shityatim no registro bíblico. Ela também possui tronco tortuoso, folhas bipinuladas, produz bainhas com sementes e algumas variedades produzem goma arábica. A acácia pode atingir alturas de 6 a 8 metros, mas frequentemente tem a aparência de um arbusto. Possui folhas macias, pennadas, e é coberta de flores amarelas, agradavelmente fragrantes, que produzem vagens falciformes como fruto. Acácia, a árvore abençoada. A sarça que pegava fogo e não se consumia era uma espécie de acácia, uma planta espinhosa, em hebraico chamada sene ou chita, que deu origem à palavra Sinai. Também é chamada em hebraico chitim e em árabe sã. A Loranthus acaciae, que possui frutos e inflorescências de cor vermelha, dão impressão de longe que a planta está pegando fogo. Flávio Joséfo escreveu que era uma madeira forte, Antiguidade 3.6. E Heródoto dizia que o citim era usado na construção de navios, Heródoto 2.96.
A rija casca negra recobre uma madeira muito dura, de fino grão, pesada, imune ao ataque dos insetos. Estas características e sua disponibilidade no deserto tornaram a acácia especialmente apropriada como material de construção do tabernáculo e da sua mobília. Por causa desta característica, foi usada para a construção do tabernáculo, uma vez que sua madeira extremamente rígida tipifica a humanidade incorruptível, sem pecado, de Nosso Senhor. Foi empregada para construir a Arca do Pacto. Também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. Êxodo 25 verso 10. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, o seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Êxodo 37 verso 1. Foi empregada para construir a mesa dos pães da proposição. Também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. Êxodo 25 verso 23. Foi empregada para construir os altares. Farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura, será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. Êxodo 27 verso 1. E fez o altar de incenso de madeira de acácia, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, era quadrado, e de 2 côvados a sua altura, dele mesmo eram feitos as suas pontas. Êxodo 37 verso 25. Foi empregada para construir os varais para transportar tais itens. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. Êxodo 25 verso 13. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. Êxodo 27 verso 6. Foi empregada para construir as colunas para a cortina e o reposteiro. E colocá-lo-á sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Êxodo 26 verso 32. E foi empregada para construir as armações de painéis. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. Êxodo 26 verso 15. Também fez, de madeira de acácia, tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. Êxodo 36 verso 20. Bem como as suas trancas. Farás também 5 travessas de madeira de acácia, para as tábuas de um lado do tabernáculo. Êxodo 26 verso 26. A palavra acácia é mencionada 41 vezes nas Escrituras Sagradas. Algumas delas. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. E peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, Êxodo 25 verso 5. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirá de ouro, e far-lhe-as de fundição 5 bases de cobre. Êxodo 26 verso 37. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. Êxodo 30 verso 1. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. Êxodo 30 verso 5. E peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, madeira de acácia, Êxodo 35 verso 7. E fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, Êxodo 37 verso 4. Fez também a mesa de madeira de acácia, o seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. Êxodo 37 verso 10. Fez também os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. Êxodo 37 verso 15. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Êxodo 37 verso 28. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. Êxodo 38 verso 1.
e fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de cobre. Êxodo 38 verso 6. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Êxodo 25 verso 28. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Êxodo 36 verso 36. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, e a murta, e a oliveira, porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo. Isaías 41 verso 19. A acácia é uma árvore adaptável e resistente, capaz de crescer em ambientes áridos e secos, como o deserto, onde os israelitas peregrinavam. Sua madeira, apesar de não ser a mais forte, foi crucial para a construção do tabernáculo e seus móveis, simbolizando a humanidade incorruptível e sem pecado de Jesus Cristo. A acácia é mencionada várias vezes na Bíblia, enfatizando seu papel, tanto na história dos israelitas quanto no simbolismo espiritual. Ela representa a provisão e bênção divinas em meio à aridez e dificuldades, ilustrando como Deus transforma lugares e situações difíceis em fontes de vida e bênçãos. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.